Vamos iniciar a nossa segunda aula. Nós já vimos a nossa aula de matemática, tá bom? Que foi adição, subtração, vimos adição sem reagrupamento. Agora nós vamos iniciar a nossa aula de ciências, tá? Então, vocês já viram lá a matemática de vocês, já completaram, tá bom? Aí agora nós já estamos iniciando a nossa aula de ciências. Então, pegue o livro didático de vocês na página 194, tá bom? Do livro didático de vocês. Vamos lá? Ciclo da Lua, tá bom? Todo mundo está acompanhando já? Vamos fazer leitura do texto. Luciano é um garoto que gosta de observar o céu e os astros celestes. O astro que ele mais gosta de observar é a Lua. Quase todas as noites ele vai até o quintal de casa, observa a Lua e faz um desenho dela no caderno. Certo dia, Luciano folheou o seu caderno de desenho e percebeu algo muito interessante. A cada dia, parecia que a Lua estava com um formato diferente no céu. Tinha dias que ela estava redondinha e outros dias era possível observar apenas partes dela no céu. Vamos observar que tem aqui no nosso livro didático, tem a imagem do desenho de Luciano, tá bom? Então, nós podemos observar que a Lua, ela apresenta fases, tá bom? A Lua, ela apresenta fases. Não quer dizer que a Lua mude de formato, tá bom? A Lua, ela não muda. O que acontece é que cada dia observamos diferentes porções da face da Lua iluminada pelo Sol. E isso são as fases da Lua, tá bom? Ou seja, a Lua, ela representa algumas fases e essas fases nós vamos ver no vídeo a seguir, tá bom? Então acompanhe aí o vídeo. As 4 fases da Lua são determinadas pela perspectiva em que a Lua está aparente no céu e pela forma com que ela está iluminada, o que muda entre 7 a 8 dias. São elas: Lua nova, crescente, cheia e minguante. As 4 fases da Lua ocorrem por conta dos movimentos naturais que esse satélite e a Terra exercem, sendo ele translação, que é ao redor do Sol, rotação, que é ao redor de si mesmo, e revolução, que é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Resumidamente, a Lua nova é a primeira lua do ciclo lunar. Ela acontece quando o satélite não fica visível no céu. Durante 2 semanas, a Lua vai crescendo até se transformar em lua cheia, que é a maior e mais redonda. Em seguida vem a crescente, a qual vai aumentando a cada noite que passa. E por último vem a lua minguante, que diminui a cada dia até se transformar em nova. O ciclo lunar ele é utilizado desde a antiguidade para designar a passagem de tempo. Sendo assim, muitos calendários de diversos povos foram criados baseados no nome das fases da Lua e em quanto tempo dura cada fase. Agora vamos ver as características de cada uma das fases da Lua. A Lua nova é a primeira fase da Lua. É quando um novo ciclo se inicia. É quando, ao olhar para o céu, não conseguimos ver a Lua durante a noite. E toda a parte iluminada do satélite fica escondida, não sendo possível vê-lo da Terra. Ela nasce de dia juntamente com o Sol, surgindo aproximadamente às 6 da manhã e se pondo às 18 da tarde. Ela acontece pois o Sol e a Lua estão na mesma direção. Aos poucos, a Lua se posiciona mais ao leste e o Sol mais ao oeste, surgindo as demais fases. Nessa fase, a Lua continua no céu, mas como ela não produz luz própria, é apenas iluminada pelo Sol. Por curiosidade, é somente durante a Lua nova que podemos ter um eclipse solar total ou parcial. Lua crescente. Durante toda a metade da fase da Lua, ela está crescendo. Nesse período, ela é chamada de Lua crescente.
Na metade do seu crescimento, quando 50% do satélite está visível da Terra, ela ganha o nome de quarto crescente. Aos poucos vai aumentando no céu e ficando cada vez maior. A Lua se encontra a leste do Sol, tendo sua parte visível e iluminada posicionada a oeste. Ela nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Sua forma é de um semicírculo convexo. Lua cheia. A lua cheia é a mais iluminada de todas. Com ela se torna mais fácil ver durante a noite, pois está inteira iluminada e refletindo a luz solar. Seu formato fica bem redondo no céu. É como se fosse a fase contrária da lua nova. Ela é 100% iluminada pelo Sol, pois estão em direções opostas. Assim, a lua fica visível por completo. Durante essa fase, o satélite natural nasce aproximadamente às 18 horas e se põe às 6 da manhã. A fase da lua cheia também é conhecida por fazer a maré subir. Só é possível acontecer um eclipse lunar durante essa fase, que é quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua, cobrindo esta totalmente ou parcialmente. Lua minguante. Depois da lua cheia, a parte visível do satélite vai diminuindo até chegar no que conhecemos por lua minguante. 7 dias depois de passada a lua cheia, apenas 50% da lua fica iluminada. Nesse dia, ela é conhecida por lua quarto minguante. O formato da lua minguante é circular e convexo, com a parte iluminada voltada para leste, lado contrário da lua minguante. Ela nasce aproximadamente à meia-noite e se põe ao meio-dia. O tamanho vai diminuindo até que ela volte para a fase de lua nova. Como funciona a Lua? A Lua é um satélite natural que orbita a Terra. Ela demora 27 dias e meio para dar a volta no nosso planeta em relação às estrelas. Esse tempo é conhecido como mês sideral. Já o período sinódico dura 29 dias e meio, e é quando ela completa seu ciclo de fases. Existe essa diferença de tempo de um pouco mais de 2 dias, pois a cada período completo da fase lunar, o Sol se desloca aproximadamente 27 graus para leste, sendo necessário mais 2 dias para completar o círculo. Sua posição muda continuamente no céu, por isso existem as diversas fases da Lua. O satélite não brilha naturalmente, apenas reflete a luz emitida pelo Sol, por isso ela pode mudar sua forma visível. Também, mesmo quando não podemos ver a Lua, ela continua orbitando o nosso planeta. No caso da Terra, há apenas uma Lua, mas em outros planetas podem existir muito mais. Saturno, por exemplo, possui 49 luas. Então assistimos o vídeo, né? Então todo mundo agora eu acho que já compreendeu. Vocês já sabem agora então o que é ciclo lunar? Já sabemos agora o que é ciclo lunar? Sim, né? Nós acabamos de assistir o vídeo. O ciclo lunar é justamente a volta da Lua em torno da Terra, tá bom? O ciclo lunar é a volta da Lua em torno do planeta Terra, tá bom? Essa volta dura cerca de 27 dias, tá bom? Dura cerca de 27 dias. Observe que tem a palavra cerca. Cerca quer dizer aproximadamente, tá bom? Ou seja, aproximadamente 27 dias. E as fases da Lua? Vocês sabem? Sim? Não? Sabem sim, né? Quais são as fases da Lua? As fases da Lua são os diferentes formatos lunares que enxergamos no céu, tá bom? Certo? Aí quando vocês verem assim diferentes formatos da Lua no céu, vocês vão saber que isso são as fases da Lua, tá bom? E quais são essas fases da Lua? Quais foram essas fases da Lua que nós vimos? Lua nova. Qual é o outro? Quarto crescente. O outro? Lua cheia e por fim
quarto minguantes, tá bom? Aí aqui tem as informações do texto que nós podemos ver que os diferentes formatos lunares aparentes no céu que enxergamos podem ser chamados de fase de lua, já sabemos, né? E que também eles variam ao longo dos meses e que se repetem em intervalos de tempos aproximadamente 29 dias, tá bom? As fases da lua, tá bom? Não é o ciclo lunar, tá bom? O ciclo lunar, que ele roda, o ciclo lunar é em torno da Terra, é entre 27 dias, tá bom? E as fases da Lua, elas mudam aproximadamente de 29 dias, ou seja, após 29 dias a Lua volta a ser cheia e depois volta de novo, tá bom? Agora, aqui nós temos na imagem de vocês o que nós já vimos no vídeo, que é as fases da Lua, como é que ela fica posicionada no céu, tanto no Sol quanto no planeta Terra. Essa ilustração que está aqui, gente, tá bom? É importante vocês saberem que é apenas uma representação. As fases da Lua e o movimento da Lua, tá bom? Ao redor da Terra, ela não acontece as 4 posições ao mesmo tempo, é uma posição a cada momento, tá bom? E essas posições são individuais, não é junto como está aparecendo aqui é apenas uma ilustração. Aí aqui nós temos a chegada do ser humano na Lua, que vocês podem estar fazendo a leitura, que é muito importante, foi um marco para a humanidade. E por fim nós temos a nossa atividade, tá bom? Na página 196, são uma atividade bem pequena, apenas uma questão com a letra A, B, C e D, que você vai responder bem simplesinho as questões, tá bom? Você vai ler, vai interpretar, vai descobrir o que a questão está pedindo e você vai completar a sua questão, tá bom? E é somente isso. Nossa aula de ciências foi uma aula bem gostosa, estudamos a Lua, né? Na verdade, nós já estávamos estudando a Lua há um tempinho, né? Nós descobrimos que a Lua é um satélite natural e esse satélite natural ele é somente da Terra, do planeta Terra, tá bom? Os outros planetas possuem seus satélites naturais, tá bom? A Terra só tem um satélite natural que é a Lua, tá bom? Então vamos concluir a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido, façam a atividade de vocês, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para a professora que eu estarei respondendo e tchau, tchau!